A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos mergulhar juntos no capítulo 13 do livro de Gênesis. Deus tem algo profundo para nos revelar através da história de Abrão e Ló, mostrando que mesmo diante de conflitos e decisões difíceis, Ele permanece fiel e nos guia para o caminho certo. Neste capítulo, vemos Abrão e Ló enfrentando a realidade de que os recursos e terras compartilhadas estavam gerando tensões entre suas famílias. É uma narrativa que nos ensina sobre discernimento, humildade, generosidade e confiança nas promessas divinas. Abrão, mesmo sendo o patriarca, escolhe abrir mão da melhor parte da terra, confiando em Deus para o futuro. E é justamente nessa atitude que Deus o abençoa de forma sobrenatural. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar que a fé verdadeira se manifesta nas escolhas que fazemos, mesmo quando os caminhos parecem difíceis. Ajuda-nos a confiar em Ti e a agir com sabedoria, humildade e generosidade. Que possamos sempre buscar a Tua direção em cada decisão e que nossas vidas sejam reflexo da Tua promessa e fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Abrão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Agora vamos entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar através desse texto. Palavra pastoral. Conflitos podem revelar oportunidades de bênção. O conflito entre pastores de Abrão e Ló poderia ter gerado discórdia e prejudicado toda a família, mas se tornou uma oportunidade para Abrão mostrar sabedoria, paciência e generosidade. Muitas vezes, Deus permite desafios para nos ensinar a administrar situações difíceis com fé, mostrando que o problema pode ser a porta para bênçãos que ainda não enxergamos.
Quando enfrentamos conflitos com postura correta e confiança em Deus, Ele transforma a tensão em crescimento, preserva relacionamentos e cria caminhos de prosperidade para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Humildade gera prosperidade. Abrão tomou a decisão de abrir mão da melhor terra para manter a paz. Ele não escolheu o que parecia mais vantajoso, mas confiou na promessa de Deus. Essa atitude nos ensina que a verdadeira prosperidade não vem daquilo que acumulamos ou conquistamos sozinhos, mas da obediência, da paciência e da humildade. Deus honra aqueles que colocam os outros à frente, que buscam manter relacionamentos saudáveis e que não se apegam às vantagens imediatas. A bênção real vem de colocar Deus e a sua vontade acima de tudo. A fé orienta decisões. Abrão confiou em Deus, mesmo sem saber qual seria o futuro de sua família. Essa fé foi a base de suas escolhas e garantiu que ele não se perdesse em disputas ou preocupações. Para nós, a fé é mais do que acreditar em Deus. É deixar que Ele guie nossos passos e decisões, mesmo quando os caminhos parecem incertos ou os desafios são grandes. A fé nos permite agir com coragem, discernimento e confiança, sabendo que Deus está no controle e que Ele cumpre suas promessas no tempo certo. Deus cumpre suas promessas, mesmo abrindo mão da melhor terra. Abrão recebeu a garantia divina de que toda a terra que ele via pertenceria aos seus descendentes. Isso nos ensina que obedecer a Deus é sempre recompensado, ainda que não vejamos imediatamente os resultados. Suas promessas nunca falham e Ele honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o caminho exige sacrifício, paciência ou renúncia. A fidelidade de Deus supera qualquer dúvida e nos dá segurança para avançar com confiança. Separação pode ser uma bênção. Às vezes, Deus nos chama a nos afastar de pessoas ou situações para que a paz e o propósito dele se manifestem em nossas vidas. A separação entre Abrão e Ló não foi um abandono, mas uma providência divina para preservar bênçãos, evitar conflitos e criar oportunidades de crescimento. Na vida cristã, a capacidade de discernir quando se afastar do que é prejudicial é essencial para manter a paz, a integridade e a fé. Distanciar-se pode ser um ato de sabedoria e amor, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Bênçãos visíveis e invisíveis. As decisões de Abrão revelam que as bênçãos de Deus não se limitam ao material ou ao imediato. Elas também incluem proteção, paz interior, segurança espiritual e fortalecimento da fé. Cada passo obediente cria impacto eterno em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Deus recompensa a fidelidade com resultados que muitas vezes não podemos medir com olhos humanos, mas que transformam nossa história de forma completa. Ele ensina que a verdadeira riqueza está em viver segundo a vontade dele, mesmo em meio a escolhas difíceis ou aparentemente desvantajosas. Resumo pastoral. Gênesis 13 nos ensina que os conflitos e decisões difíceis podem ser oportunidades para crescimento, fé e bênçãos. Abrão demonstra que a humildade, a paciência e a confiança em Deus são fundamentais para conduzir nossas escolhas de forma correta, mesmo quando os caminhos parecem incertos ou as situações complicadas. O capítulo mostra que a fé verdadeira se manifesta nas atitudes e não apenas nas palavras. Confiar em Deus, abrir mão do que parece melhor e agir com generosidade traz recompensas espirituais e materiais. Além disso, a separação de Ló e Abrão nos lembra que às vezes distanciamentos são necessários para preservar a paz, a integridade e o propósito divino. Por fim, vemos que as bênçãos de Deus vão além do visível. Proteção, paz, prosperidade e fortalecimento da fé são frutos da obediência e da confiança.
O Senhor cumpre suas promessas, mesmo diante de nossas renúncias, erros ou incertezas, provando que Ele é fiel e que a verdadeira prosperidade nasce de uma vida alinhada à sua vontade. Aplicação prática. Gênesis 13 nos desafia a fazer escolhas baseadas na fé e não na vantagem imediata. Assim como Abrão, devemos aprender a abrir mão do que parece melhor aos olhos humanos para seguir a direção de Deus. Nossas decisões, quando alinhadas com Ele, resultam em bênçãos multiplicadas, paz interior e harmonia nas relações. Além disso, Deus nos mostra que Ele cumpre suas promessas mesmo quando os resultados não são imediatos. A paciência e a confiança em Deus devem guiar nossas ações diárias, nos ensinando a viver com propósito, sabedoria e generosidade. Momento de oração. Senhor Deus, agradecemos pela lição de Abrão e Ló. Que possamos fazer escolhas guiadas pela fé, pela sabedoria e pela humildade, confiando que Tu sempre proverás. Ajuda-nos a agir com generosidade e discernimento em nossos conflitos e decisões. Que nossas vidas reflitam Tua promessa e fidelidade, e que sejamos canais de bênçãos para todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nosso estudo bíblico capítulo por capítulo. Lembre-se, confiar e obedecer a Deus é o caminho para viver o melhor que Ele tem preparado para a sua vida. Sua fé, quando colocada em prática, não apenas transforma a sua história, mas impacta todos ao seu redor. Continue firme, buscando a direção do Senhor em cada decisão e permitindo que Ele manifeste suas promessas em sua vida.